Você sabe escolher uma fruta ou um legume que atende à sua necessidade? Que atende os pratos que você vai preparar? Pois é, se você não sabe, segue o tio Birão aqui que eu vou dar umas dicas especiais para você hoje. Mas antes, é claro, eu quero te fazer aquele convite todo especial para você se inscrever no canal Sushi em Detalhes. Segue a gente nas redes sociais, se inscreve no YouTube e ativa o sininho das notificações para que você receba as atualizações, porque toda semana nós temos um vídeo, uma aula, uma receita, uma dica nova para você e eu quero muito que você acompanhe a gente. Valeu? Vamos lá então para o que interessa. O que eu vejo muito são às vezes quando você vai delegar a função de compras ou às vezes quando você fica naquela dúvida, será que tá bom? Será que não tá? Será que o limão tem suco? Será que a laranja tem suco? Então, eu pensei em fazer esse vídeo para você que tem essas dúvidas aí para otimizar o teu trabalho. Vamos lá então. Eu vou começar pelo limão. O limão é uma fruta, mas é um tempero sensacional que casa bem com muitas coisas e dentro da cozinha oriental não é diferente. Primeiro você precisa definir qual é a sua real necessidade. Se você quiser um limão onde você vai precisar do suco para marinar um ceviche, para temperar alguma coisa, você vai precisar usar o suco do limão, então eu vou te recomendar que você escolha um limão desse jeito. Observa, ele é um limão liso, é um limão brilhante, brilhoso. Este limão a característica principal deste tipo de limão é que ele é um limão de bastante suco. Casca fina e lisa quer dizer que tem bastante suco, aposto que você quiser, beleza? Mas se você quer um limão para tirar a casca, para fazer uma raspa, aí você vai pegar um limão assim, que você pode observar que ele já é mais enrugado, é evidente, é visto que a casca dele ela é mais grossa, tá vendo? Olha a diferença. Este é um limão para suco e este é um limão para raspas. Então, se você quer um limão para raspas, eu vou recomendar pegar este limão, porque ele tem bastante casca, já é um pouquinho mais espesso. E se você quiser para suco, você vai usar esse aqui. O mesmo acontece com a laranja. Quando você quer escolher uma laranja que tenha mais suco, você procura essas cascas que são mais lisas possíveis. Essas vão ser as que têm mais suco, você vai ter o melhor aproveitamento. A próxima dica que eu quero te dar é o pepino japonês. Como você sabe, no pepino japonês, a principal utilização dele é a casca. É onde a gente faz os leques, é onde a gente faz algumas decorações. Então, a dica que eu te dou, sempre que você puder, você vai escolher um pepino mais fino possível. Por que um pepino fino? Porque a polpa muitas vezes você não vai aproveitar. Volto para a dinâmica do limão, você precisa entender qual que é o prato que você vai usar, qual que é a necessidade que você criou. Então, para decorações, como você vai usar mais as cascas, então, recomendo você escolher um pepino super fino, que vai ter menos semente, menos polpa, e a hora que você for fazer um leque, for fazer alguma decoração, primeiro que você vai perder muito menos, né? E segundo, porque vai ficar mais fácil de manusear. Uma outra dica, que já é uma dica de segurança, inclusive, observa este pepino. Quanto mais reto você conseguir encontrar os pepinos, é mais fácil de manusear. Quando você for fazer um corte, olha só, o pepino está firme, posso cortar ele tranquilamente no meio, eu não corro o risco de me machucar, não corro o risco de fazer um corte torto, um corte feio, aonde vai ficar desproporcional. Então, assim, para você usar um pepino para fazer um leque, para usar um pepino para dentro de uma cozinha de comida japonesa, então, pepino fino e mais reto possível que você encontrar. Essa é uma dica que é valiosa. É bem difícil de você encontrar pepinos com essas características. Normalmente nas feiras tem vindo pepinos japoneses bem grossos. Os mais grossos aí são os mais complicados para você trabalhar. Para dentro dessa expectativa que se gera a partir de um pepino.
A próxima dica, eu quero falar para você sobre a cenoura. No caso da cenoura, a gente precisa otimizar o tempo. Então, primeira dica que eu vou te dar, quanto menos quantidades de produto você for descascar, mais você vai otimizar o teu trabalho. Então, imagina que eu quero a polpa, eu quero as raspas ali de 1 quilo de cenoura. Então, eu vou escolher uma cenoura grande, cenoura grossa, porque eu posso ter 1 quilo, sei lá, em 4, 5 cenouras. Porque se eu fosse pegar em cenouras pequenas, por exemplo, eu teria que pegar 10, 20, e eu teria que descascar todas. E eu perderia mais por conta disso, mas porque eu estou tirando a casca, e essa casca, a gente juntando tudo para pesar, você teria um prejuízo, né, um custo maior do que se você escolhesse cenouras mais grossas. Para a finalidade do sushi, como a gente usa muito a cenoura para segurar o leque, então eu recomendaria você que escolhesse uma cenoura que tivesse mais polpa, uma maior, e você vai usar o descascador, vai tirar uma fitinha. Então, olha só, você imagina, eu vou tirar aqui a casca da cenoura. Ó, eu fiz esse processo em uma cenoura. Você imagina se eu tivesse que fazer em 10 cenouras, 20 cenouras. Então, quanto maior, melhor o processo, tá? Então, a dica que eu te dou é essa, para você ganhar tempo com o teu trabalho e para você perder o menos possível. Toda vez que você for trabalhar um objeto que tem formato cilíndrico, né? Então, sempre eu recomendo você cortar um lado ou cortar no meio para que ela fique com uma base mais reta e para ela não rolar na sua tábua. Aí você pode fazer todo o processo que você quiser, você pode cortar, pode fatiar, e você vai diminuir os riscos de um possível acidente. A próxima dica que eu vou te dar agora é sobre a cebola roxa. A cebola roxa também é um ingrediente muito usado dentro da cozinha oriental. A gente usa por vários motivos. Primeiro porque ela é saborosa mesmo, ela tem uma coloração que deixa os pratos muito mais bonitos, então é um charme a mais para você colocar nos seus pratos. Ao contrário do que nós falamos da cenoura, que ela precisa ser maior para você otimizar o seu trabalho, no caso da cebola, a situação é diferente. Então você imagina que você vai precisar de cebola para um ceviche. Sei lá, 200 gramas de ceviche. Você usaria quanto de cebola? Então suponha que você, sei lá, que vai usar no seu prato ali 20, 30 gramas, 50 gramas de uma cebola. Então, qual que seria a dica? Uma cebola menor. Por quê? Porque você vai usar toda a cebola, ou você vai usar a maior parte da cebola, porque se você for guardar um alimento pela metade, para você, a possibilidade de estragar ela é muito grande. No caso de cozinhas profissionais, ainda mais, porque assim, nem sempre todas as pessoas têm o mesmo cuidado que a gente tem com os alimentos. Então, a dica que eu queria te dar é essa: comprar uma cebola, pensando já no que você vai usar. Eu normalmente, quando vou fazer compras para o restaurante, eu já penso qual que é a função que vai servir cada item que eu vou comprar. Por exemplo, se eu estou comprando cebola para ceviche, depende do dia, tem dias que sai uma quantidade muito maior, tem dias que sai uma quantidade menor. Como que eu quero o corte, essas coisas eu já penso. Se eu estou comprando pepino para sunomono, se eu estou comprando pepino para fazer leque, todas essas coisas que tem dentro da cozinha, eu trouxe para você alguns legumes, algumas frutas, poucas coisas dentro do universo de coisas que a gente usa. Mas são dicas que são importantes. Então, para você manusear, para você manipular o alimento, eu uso a mesma dica para te dar. Então, assim, eu corto normalmente uma ponta. Ó, isso que eu falo para você, de você providenciar para que tenha segurança no teu processo. Ó, você viu que eu cortei um lado? Então, aqui eu já tenho uma cebola que está firme na tábua. É muito mais fácil eu cortar uma cebola assim. Note que ela é uma cebola, obviamente, é um produto arredondado. Então, o risco de rodar para um lado e para outro e provocar um acidente, ele existe. Então,
Eu cortei uma base, deixei ele firme na tábua, ótimo, aqui eu já estou mais seguro. Ó, vou fazer o corte aqui na cebola. Olha que legal, eu ainda não descasquei a cebola. Então, se eu for guardar essa parte, eu vou colocar ele dentro de um recipiente, dentro de um plástico, vou isolar ele, até o momento de eu usar para não haver contaminação com outros produtos. E a parte que eu vou usar, olha só, então, no caso da cebola, a gente pode fazer vários cortes. Por exemplo, eu vou descascar aqui uma cebola para te dar um exemplo. Depois que eu descasco, eu também vou fazer uma outra escolha. Tenho mais uma decisão, a vida é feita de decisões, inclusive na cozinha. Se eu quero um corte que seja um tamanho mais uniforme, mais padrãozinho, como que eu vou cortar? Eu vou cortar ele assim, de compridinho. Por quê? Porque assim eu tenho um corte que a cebola ela vai ser o mesmo comprimento praticamente em toda a cebola. Se eu cortar assim, observem que ela começa fina e depois ela vai aumentando, aumentando e depois ela vai afinar novamente. Então eu vou ter tamanhos diferentes. Como eu falei, se você vai fazer um prato para uma decoração onde você quer que fique em evidência este produto, você vai precisar tomar esse cuidado. Se você quiser cortar ele mais fino, ó. Observe, você notou os tamanhos, ó, que diferem? Então temos vários tamanhos. Se eu fosse cortar ele assim, eu teria basicamente o mesmo comprimento da cebola. Olha só, tá vendo? Então são modelos que você vai utilizar, que você vai escolher. Dentro da sua cozinha você sempre vai tomar essa decisão, mas essa decisão ela acontece lá na feira. Ela acontece no supermercado, quando você está escolhendo e você vai saber para qual função, qual que é a finalidade do alimento que você está comprando. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, essas dicas tenham sido importantes para você. E se te ajudou, se foi legal, deixa seu like ali, se inscreve no canal, compartilha com a galera, segue a gente aí, se inscreve para mais novidades, para mais vídeos. E eu quero dizer para você que foi um prazer trazer para vocês mais essas dicas que foram feitas com muito carinho.